Você já ouviu falar do estilo de vida americano? O American Way of Life, o estilo de vida americano, surgiu durante a década de 1920, após a Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra, várias cidades foram destruídas. Muitas casas, escolas, prédios públicos, hospitais, plantações foram destruídos, bombardeados e ficaram arrasados na Europa. Entretanto, os Estados Unidos não sofreram nenhum tipo de consequência física e material. Então, quando a guerra terminou em 1918, toda a Europa precisou se reconstruir, tanto os países vencedores quanto os países perdedores. E é aí que entra a figura dos Estados Unidos da América. Como os Estados Unidos não tiveram perdas materiais, ou seja, não tiveram destruição em seu território, eles puderam ajudar a reconstruir emprestando dinheiro, mão de obra e outros recursos aos países europeus, o que fez com que muitos profissionais americanos, como médicos, enfermeiros, arquitetos, engenheiros, operários de fábricas e vários outros especialistas e trabalhadores, fossem para a Europa ajudar na reconstrução europeia, gerando muitos empregos, tanto fora quanto dentro dos Estados Unidos. Dessa forma, os americanos experimentavam uma transformação econômica sem precedentes no país, fazendo com que as pessoas que trabalhavam fora do país ganhassem muito dinheiro, podendo enviar inclusive dinheiro para dentro do país às suas famílias, e com que as pessoas que viviam dentro do país quase não tivessem desemprego, tivessem bons salários e pudessem usufruir de tudo aquilo o que os anos 20 apresentavam a eles. Então foi nessa época em que houve um grande consumismo, ou seja, um crescimento no padrão de vida dos americanos. Desse modo, a indústria americana de roupas, calçados, automóveis, de eletrodomésticos pudesse experimentar um grande crescimento. O consumismo americano fez também com que setores como comércio, transporte, a modernização das cidades tivesse um grande boom. A maioria das casas que não tinham geladeiras, rádios e outros eletrodomésticos da época passaram a contar com esses artifícios. Os automóveis se tornaram comuns e populares como nunca nos Estados Unidos. Produtos como chocolates, cereais, Coca-Cola, fast food, entre outros, surgiram e se espalharam por todos os Estados Unidos. A indústria do entretenimento, como a música, o teatro, o cinema, as danças, nunca foram tão populares, sendo levadas inclusive para a Europa. E foi assim que as marcas e a cultura americana acabaram se espalhando por praticamente todo o mundo. Então foi nessa época que se tornou comum beber Coca-Cola, comer um cheeseburger, vestir uma calça jeans, uma jaqueta de couro, assistir a um filme ou ouvir a uma música americana, como por exemplo o jazz, o blues, entre outros vários estilos de música americanos da época. Foi nessa época também que o cinema americano teve um crescimento exponencial e se tornou famoso em vários lugares do mundo, incluindo até o Brasil. O problema é que todo esse consumismo e todo esse estilo de vida era um estilo muito caro de ser mantido. E quando a reconstrução europeia terminou, os profissionais americanos que trabalhavam na Europa tiveram que retornar às suas casas, fazendo com que eles tivessem que retomar os seus empregos ou acabassem ficando desempregados no país. Com a queda da renda familiar, os americanos tiveram que puxar o freio de mão, gastando menos, consumindo menos produtos, fazendo com que a indústria tivesse um crescimento também diminuído. O comércio e o consumo de produtos culturais também acabou sendo afetado, fazendo com que várias empresas tivessem que fechar ou reduzir os seus custos de manutenção e funcionários. Essa redução gerou um efeito dominó, fazendo com que várias empresas fechassem as suas portas, vários funcionários acabassem sendo demitidos, muitas pessoas e famílias ficassem desempregadas, tendo a estimativa de que apenas um americano em cada família trabalhava, acabou ocorrendo que praticamente metade dos americanos ficaram desempregados, o que gerou um aperto ainda maior nas contas e uma diminuição ainda maior do consumo, o que fez com que indústrias e outros tipos de empresas também quebrassem e fechassem suas portas, demitindo seus funcionários. Esse efeito dominó, esse efeito cascata, gerou a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, chamado de a Grande Depressão. Nessa época, muitos trabalhadores, empresários e comerciantes acabaram inclusive cometendo suicídio, infelizmente, porque não sabiam o que fazer, entraram em desespero total. Outra coisa importante de se destacar é que assim como a cultura americana e o consumismo americano se espalhou pelo mundo, a Grande Depressão e a quebra da Bolsa de Valores também acabou afetando o mundo. Então, quando os americanos começaram a perder os seus empregos, diminuir o seu consumo e diminuir o seu custo de vida, isso afetou também outros países, como por exemplo o Brasil, que exportava alguns produtos básicos e de matéria-prima para os Estados Unidos. Exemplo do café, que acabou ficando parado, o consumo e a venda de café acabou sendo drasticamente reduzido, primeiramente pela guerra e depois pela crise americana, fazendo com que o preço do café despencasse.
O governo brasileiro, tentando salvar o café, fez alguns acordos com proprietários rurais. Mas não era só o café que era o problema. Vários outros setores da economia brasileira e fornecimento de matéria-prima para os Estados Unidos e depois para a Europa também foram afetados, fazendo com que aqui no Brasil e em vários outros países também houvesse desemprego e a quebra ou fechamento de várias empresas. Agora que você já sabe o que é o American Way of Life, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo e não esqueça de se inscrever no nosso canal.